pessoas, quanto tempo, tudo bom? Tivemos aí uma Páscoa, espero que tenha sido boa para vocês. E a gente retoma então o tema da psicologia e direitos humanos, né, nas nossas aulas de 25 a 28, pensando a relação entre direitos humanos e psicanálise mediada pela teoria crítica, né? Então já vamos direto ao assunto, retomar um pouquinho, né, para a gente lembrar das coisas que a gente vinha conversando. Então, vamos lá. Das cenas do capítulo anterior, a gente trabalhou mais diretamente com a pluridiversidade, não, a pluriversidade dos direitos humanos, né? Foi uma discussão bacana que a gente fez a partir do Boaventura de Souza Santos, né? E então a gente viu a ideia dos direitos humanos e do multiculturalismo, né? E isso vai ser interessante também a gente discutir um pouquinho desse encontro de culturas a partir de uma leitura mais freudiana. E depois do Fanon, né? A ideia é a gente já poder pensar o racismo também a partir da psicanálise, antes da gente ir para a segunda parte, né? Que a gente vai falar sobre, segunda parte não de hoje, né? Mas dessa sequência teórica aí da teoria crítica, né? E daí a gente falou do pluriverso dos direitos humanos e a decolonialidade, e por fim, né, psicologia, pluriversidade e decolonialidade, né, lembrando dos problemas que são colocados aí para a teoria crítica a partir dessa discussão das cosmologias do Sul, né, das epistemologias do Sul. E hoje a gente não vai retomar isso diretamente, mas a gente vai retomar algumas daquelas características que eu coloquei da teoria crítica, né? Então, para hoje, a gente vai dividir a aula em três partes. A primeira eu vou fazer uma revisão, a gente falou disso mais brevemente, algumas aulas para trás, mas vou fazer uma revisão um pouco mais detalhada da relação entre teoria crítica e psicanálise, né? Explicar isso um pouco melhor, para daí a gente entender o porquê desse texto sobre a propaganda fascista, né? Porque é um texto mais diretamente do Adorno, e que está naquele livro do Adorno, que foi editado em português há pouco tempo, né, o estudo sobre psicologia e psicanálise, né? Daí a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia do fascismo enquanto um modelo de negação dos direitos humanos. Porque o texto não faz uma relação direta com direitos humanos, o Adorno não discute isso diretamente. Eu passei aquele texto meu para vocês, né, que eu tento construir uma relação mais direta, mas dentro do aspecto mais negativo da teoria do Adorno, eu acho que a grande questão que se coloca é o de a gente pensar talvez uma defesa dos direitos humanos, ou uma teoria que nos ajude a pensar os direitos humanos não só racionalmente e não só como poder, né, mas com essa virada para o sujeito, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante, né? Então, o papel do indivíduo, o papel nosso, né, enquanto pessoas, na resistência àquilo que nega os direitos humanos, né, e talvez alguma coisa aí que faça sentido numa defesa dos direitos humanos. E a última parte, para ser um pouco mais fiel ao texto, vamos conversar um pouco, acho que o texto é claro, né? Mas só a gente falar um pouco sobre as características da propaganda fascista, né? E dessa espécie de comunicação com o inconsciente, de uma comunicação mais emocional, que é um pouco da proposta, enfim, que a gente vai conversar mais adiante com Hans Joas, da comunicação de valores, mas como, de uma certa forma, o fascismo faz isso às avessas, né? O Adorno, em algum texto, menciona que a propaganda é uma psicanálise às avessas, né? Enquanto a psicanálise tenta desvendar o inconsciente e trazê-lo à consciência, a propaganda faz o oposto, né? Ela conscientemente tenta jogar as coisas para o inconsciente. Então, isso acho que é de bastante relevância para a gente pensar os ataques aos direitos humanos e como nós defendermos os direitos humanos tentando neutralizar esses ataques. E para quem leu o texto, acho que percebeu
algumas semelhanças com o que a gente vive no mundo e no Brasil hoje, né? E vamos lá, nesse primeiro vídeo, então, é sobre essa primeira parte da teoria crítica e psicanálise, ou pelo menos um desdobramento um pouco maior de algumas dessas relações. Isso tem que ser muito rápido, a gente pode aprofundar no bate-papo, né? E depois a gente conversa sobre as outras partes, tá bom? Eu acabei não colocando nos slides, eu esqueci, eu queria fazer isso, colocar a capa de um livro, mas eu vou mencionar logo, né, que eu acho que é um livro que ajuda a gente a organizar essas ideias, chamado justamente Teoria Crítica e Psicanálise, escrito por um brasileiro, que é o Sérgio Paulo Rouanet, o Rouanet da Lei Rouanet, né, o famoso Rouanet, que eu acho que eu já contei até fofoca dele aqui. E o Rouanet faz uma organização muito bacana nesse livro, começando pela esquerda freudiana, passando pelo freudo-marxismo, para então chegar em Horkheimer, Adorno, Marcuse, e ele termina o livro no Habermas, né? É um livro dos anos 80 e é um ótimo livro, né? Boa parte do começo do livro ele se baseia numa tese de doutorado de um autor alemão chamado Helmut Dahmer, e sobre o qual também eu vou me basear para falar um pouco, né, da psicanálise. Então achei bacana porque em geral eu tento abordar a psicanálise por outras vias, né, do que vocês estão mais acostumados, com uma leitura mais freudiano-lacaniana, né, de Freud. Então a ideia é falar um pouco de como esses autores pensam Freud e que contribuições Freud traria, né, para a gente fazer a crítica social, e a gente pode fazer esse exercício de como pensar a questão dos direitos a partir de Freud, da psicanálise freudiana. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre psicanálise das relações objetais, né, uma escola mais inglesa, mais adiante. Mas por enquanto vamos aos fundamentos aí da coisa. Vamos lá, ver se eu consigo contribuir nesse sentido. Então, de uma forma geral, eu vou falar brevemente aqui sobre essas etapas, né? Então, um pouquinho do próprio Freud como crítico da sociedade, um pouquinho do Reich, né? E a ideia de um direito ao desenvolvimento sexual, né? E que obviamente é também um desenvolvimento político, então acho que essa é uma das grandes sacadas do Reich, e a gente fala disso com um pouco mais de detalhes, né? Reich, que também é um cara que se preocupa muito com o fascismo e os efeitos psíquicos e diretos do fascismo. Não tem como não falar do Erich Fromm, que talvez seja um dos autores mais importantes, um dos psicanalistas mais importantes do século XX, pouquíssimo estudado hoje em dia, e uma proposta de uma psicologia social psicanalítica, ou como ele chama, né, de uma psicologia social analítica, e a escola de Frankfurt, que eu vou mais uma vez falar um pouco, agora na relação direta com a psicanálise, e não vou me demorar tanto porque a gente vai pegar um texto de um frankfurtiano e falar um pouco mais detalhadamente sobre ele, né? Então, vamos lá. Eis aí o bom velhinho, né? Freud, que é obviamente o mais antigo deles, né? O grande pioneiro da psicanálise, e que traz algumas ideias interessantes desde o começo, na verdade. O Adorno, quando fala sobre Freud, elogia muito a primeira tópica freudiana, para quem já não se lembra mais dessas coisas, né? Que deve estar mais fresco na cabeça de vocês do que na minha, mas lembram das duas tópicas freudianas, né? A primeira do inconsciente, pré-consciente, consciente, depois o id, eu, supereu, o id, ego e superego, né? E que é quando o Adorno acha que Freud se resigna mais e se torna mais um autor vinculado aos ideais burgueses, né? Da saúde como trabalho e coisas do tipo, né? E uma tentativa de um equilíbrio, né? De uma saúde como um equilíbrio entre essas três instâncias, o id, o eu e o supereu, e aquela primeira tópica, então agora se torna mais uma classificação de qualidades psíquicas, né? Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes conceituais, senão a gente vai ficar falando só disso, né? Mas eu quero trazer algumas ideias importantes que até hoje, na leitura do Honneth, Freud traz uma
contribuição, né, de uma luta pela liberdade, né? Todos eles veem Freud como um grande iluminista, né? Tem toda uma confusão de uma interpretação de um trecho de Freud, que em geral os lacanianos interpretam diferente dos outros estudiosos, né? Que é uma passagem das novas conferências introdutórias do Freud, em que ele fala sobre os objetivos da psicanálise, né? Falando de um aterramento, né? De um lago, então como se o lago fosse o id, e a ideia de que o trabalho analítico vai ampliando as margens, né? Para que a gente possa habitar, para que a gente possa ter um controle um pouco maior sobre elas. E é nisso que eles se baseiam para dizer que Freud é um iluminista, né? Ele tenta, de alguma forma, construir uma ciência, e é toda essa polêmica, se psicanálise é ciência, não é ciência, se é psicologia, não é psicologia, mas usando a terminologia do próprio Freud, nesses textos de 1932 até os textos finais ali, do finalzinho dos anos 30, Freud está se propondo a fazer uma ciência que nos liberte das nossas ilusões, né? Daí a ideia do futuro de uma ilusão. E nessa libertação das nossas ilusões, a gente conseguir usar a razão para viver um pouquinho melhor, né? Ele não acha que a gente vai ser feliz, que a gente vai viver bem, isso para ele é quase impossível, mas pelo menos a gente pode reduzir um pouco o sofrimento, né? Mas a grande tese, na verdade, desde do Helmut Dahmer, né? O Dahmer, na verdade, é mais atual, né? Ele já vai fazer uma leitura. O livro dele se chama Libido e Sociedade à Esquerda Freudiana. A gente não tem em português, né? Mas a grande tese do Helmut Dahmer é de que Freud já seria um teórico crítico antes do tempo, né? Ali, a forma como Freud vai pensando esse período pré-psicanalítico, né, ali de 1890 até 1900, quando ele publica a Interpretação dos Sonhos, já é um crítico da sociedade. E daí eu vou trazer algumas coisas que eu acho interessantes, né, para a gente pensar essa questão freudiana. A primeira delas vem lá desses textos mesmo, se não me engano, um texto de 1893, que é o Psiconeurose de Defesa, ou Neuropsicoses de Defesa, vai depender da tradução. E defesa do quê? Né? É Freud falando de como o nosso eu, ele não deixa isso tão claro, mas ele fala de representações incompatíveis, né? Em alguns momentos a gente precisa se defender do nosso próprio ser, né? Do que ele vai interpretar como inconsciente, do que ele vai chamar de inconsciente. Então é como se houvesse algo em nós que clama por algo diferente do que a sociedade coloca e que é incompatível com essa sociedade, né? Então há um conflito entre o sujeito e a sociedade que Freud pensa desde o começo, né, como uma questão sexual e que ganha desdobramentos cada vez mais complexos na teoria dele, né? Mas essa impossibilidade de satisfação, né, do nosso ser, de uma forma geral, é interpretado por vários teóricos críticos como já uma representação de que algo não vai bem com a sociedade, né? Freud denuncia uma sociedade na qual a gente não consegue realizar aquilo que a gente deseja. O que está na base disso em Freud vão ser os impulsos, né, as pulsões, o nome que a gente queira dar para isso, mas algo que nos impulsiona, algo que nos motiva e que esbarra nas instituições sociais, na moral social, né? E isso torna certas representações tão incompatíveis que distorcem a realidade e que nos impede o acesso a nós mesmos, né? Então, essa ideia de Freud e o famoso capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, né? Quando ele demonstra o quanto a nossa memória é alterada por essas questões da repressão, né? Por essas questões sociais, digamos assim, Freud traz algo muito interessante, né? Ou seja, a nossa própria capacidade de representação de nós mesmos fica alterada pelo conflito com a sociedade. A ideia desse direito de a gente poder
ser e realizar os desejos nos é vedado pela própria sociedade, né? Então, por isso ele constrói essa primeira tópica, né? Em que a gente teria um inconsciente, né? Bem a grosso modo, né? A gente tem uma consciência, que Freud costuma dizer que é algo simples, é isso que está passando pela nossa consciência nesse momento, e um inconsciente que se subdivide, né? Então, a gente tem aquilo que está passando pela consciência, aquelas experiências, a memória, aqueles registros mnêmicos, como ele vai dizer, que não fazem parte da nossa consciência agora. Então, tem aquela parte que a gente pode acessar quando a gente quiser. Então, se eu pergunto alguma coisa sobre um passado recente, ou mesmo um passado mais antigo, mas que não cria conflitos ou não tem base conflitiva, isso Freud diria que está numa parte do inconsciente que ele chama de pré-consciente. Ou seja, fica ali prestes a voltar para a consciência. Não há uma barreira de repressão aqui, né? Tanto que ele usa no esqueminha dele um pontilhadinho, porque tem essa porosidade, essa comunicação é possível. Quando ele vai falar do inconsciente propriamente dito, ele usa uma linha contínua, porque ali já tem forças que, para a gente poder viver razoavelmente bem ou de forma compatível com a sociedade, a gente precisa reprimir, a gente precisa deixar guardado em outro lugar, né? A gente precisa distorcer a nossa memória. O que é interessante aqui para os teóricos críticos, né? É pensar que, ainda que Freud esteja se dedicando a uma questão puramente do indivíduo e a partir da sua experiência clínica, ele está falando o tempo todo de elementos sociais, né? Ou daquilo da sociedade que nos impede de tomar acesso a nós mesmos. O Adorno considera essa fase a fase heróica de Freud porque ele tinha ali um ideal de transformar todo o inconsciente em consciência, né? Então, uma possibilidade de a psicanálise pegando esses conteúdos e se desdobrando. Quando ela desiste disso e coloca o inconsciente lá como uma estrutura psíquica, né? Enquanto um isso, um algo indefinido, o Adorno critica Freud por ter se resignado. Por que isso? Né? O que acontece? Isso dá bastante conflito, né? Tenho colegas que pensam a partir da psicanálise, então isso é diferente. A teoria crítica não toma a psicanálise como o referencial para pensar o mundo, né? Eles estão pensando a partir de Hegel, de como Hegel fala de consciência e inconsciência, né? Então, às vezes é uma briga porque as diversas escolas de psicanálise colocam Freud como grande criador do inconsciente, mas tem textos e teses e mais um bocado de gente falando de como a ideia de inconsciente é bem anterior a Freud e como é possível pensar esse inconsciente a partir de relações sociais mais complexas, o que já era feito antes de Freud, né? Então, para os frankfurtianos, que são kantianos, hegelianos, né, marxistas, a psicanálise vem complementar esse referencial, né? Então, isso é diferente de a gente discutir com gente que parte da psicanálise e aí vai para a teoria crítica pegar algumas coisas, mas a base é psicanalítica, né? Isso dá realmente visões muito diferentes. Então, a galera mais do tipo Safatli, Zizek, Judith Butler, que pensam meio que essa relação psicanálise e teoria crítica, eles partem da psicanálise e buscam algumas coisas na teoria crítica. Aqui é o contrário, né? A teoria crítica busca algumas coisas na psicanálise. Tá? Então, obviamente, eles já leem Freud a partir desse referencial, e enquanto os outros vão fazer isso ao contrário, né? Isso foi um momento cultural para quem gosta desses autores e acompanha algumas dessas discussões. Para quem nunca ouviu falar deles, esqueça, foi só um momento cultural ou procure saber, né? Porque é algo que diz respeito ao que a gente tem vivido. Bom, por que eu insisto nessa tese? E usando o próprio Freud aqui. Eu concordo, obviamente, com a leitura dos frankfurtianos, né? Porque para poder pensar essa repressão, o próprio Freud vai descrever que existem certos diques da libido.
ou seja, é alguma coisa que faz com que a libido fique represada. E quando Freud descreve isso, ele fala de três forças ou três diques da libido, né? Que são o asco, a vergonha, cadê a câmera aqui, e a moral. Se a gente para pensar, o asco ou o nojo não é algo universal. Quer dizer, as pessoas sentem nojo, mas a depender da cultura, o nojo vai ser muito diferente. A vergonha também e a moral também, né? Então, o ponto que eu quero chegar é que aquilo que está vinculado com a repressão, ou com recalque, para quem preferir, é uma construção social. Né? O que mantém a libido, ou o que vai configurar a nossa libido, vai ser uma questão de repressão. Então, desde o começo, quando Freud está falando em defesa, né? Quando Freud está falando desse mecanismo que fica por aqui, né, no pré-consciente, refutando coisas ou atraindo coisas, refutando certos afetos, certas representações, ou atraindo certos afetos e certas representações, a gente está falando dessas forças sociais que atuam em nós. Claro que cada um com sua singularidade, né? Um texto muito importante de Freud nesse sentido é de 1908, se chama Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, é um dos textos favoritos do Reich, né? É um texto em que Freud basicamente vai falar que com a moral sexual sob a qual se vivia na época, é quase impossível não adoecer, né? Então, essa noção de Freud é muito interessante. A doença enquanto uma solução de compromisso que tenta realizar de alguma forma algo do desejo inconsciente, mas que é também uma denúncia de uma sociedade que não possibilita a satisfação dos prazeres possíveis, né? Então, isso é extremamente importante, tá? O Freud está criticando essa moral sexual, né? Ele critica a educação sexual, ele tem uma frase que eu acho ótima, em que ele vai dizer que a educação sexual que a gente dá para os nossos jovens é como mandá-los de bermuda e camiseta com um mapa da Europa para o Polo Norte, né? Então, é uma educação que não consegue lidar com questões básicas da sexualidade, da afetividade humana, e isso gera muito sofrimento e vem de uma moral sexual completamente deslocada da nossa realidade, né? Outra grande contribuição de Freud, que vai ser a contribuição central para esse texto, foi compreender como funcionam as massas, né? Ou os grupos. E quando Freud faz isso, num famoso texto, né, Psicologia das Massas e Análise do Eu, fica bem evidente esse giro para o indivíduo, esse respeito pela individualidade que Freud traz. Então, no texto, Freud critica várias teorias das massas, principalmente aquelas que se baseiam na sugestão, né, da hipnose, ou em instintos gregários, né, para falar que, na verdade, a estrutura do funcionamento das massas é a mesma estrutura vinculada ao indivíduo. Vão mudar as relações que se estabelecem, mas a gente pode usar os mesmos conceitos da psicanálise para pensar o indivíduo, por isso a análise do eu, né, e da divisão do eu, em que começa ali uma ideia do ideal do eu, que vai vir a ser o super-eu mais adiante, que explica um pouco como é que funcionam as massas, como funcionam os aglomerados de pessoas, ou mesmo os grupos organizados, as instituições que Freud descreve, né, não por acaso como o exército e a igreja, que são instituições centrais para a manutenção das nossas sociedades modernas, né? Então, nessa ideia de Freud de análise da psicologia das massas, o Adorno elogia ele no texto, né? Fala, talvez o grande psicanalista é aquele que consegue antecipar um pouco do que vai acontecer na história, e vai dizer, ele não por acaso Freud escreve isso em 1921, escreve o Mal-Estar na Civilização em 1929, e o nazismo chega em 1933, né?
Então é como se ele estivesse dizendo, Freud conseguiu ler um pouco do inconsciente, não coletivo, porque a gente está falando de Jung, mas o inconsciente social, a gente vai ver como esse conceito é importante, e, e nesse movimento ele vai mostrando o quanto a nossa civilização não nos respeita como somos, né? Eu acho que essa é a grande lição de Freud e como a luta pela liberdade se dá mesmo que não de forma consciente, tá? Essa ideia de um protesto inconsciente, de um protesto dos corpos, né? Dessa resistência, dessa solução de compromisso é um grande mérito freudiano desde o começo, né? E o texto clássico, belíssimo, quem não leu, leia, né? Eu não releio faz algum tempo, teve uma época que eu dava aula sobre esse livro de Freud todo semestre, O Mal-Estar na Civilização. Não por acaso é um texto que praticamente é onde se postula a tese da Escola de Frankfurt da dialética do esclarecimento, da dialética da civilização, né? A civilização cria sua própria destruição. A civilização avança e com ela, ao invés de nós avançarmos para uma vida melhor, nós avançamos para um sofrimento maior, porque nós prometemos maiores possibilidades de realização de desejos, mas tornamos essa realização cada vez menos possível. E isso tem uma carga psicológica muito grande, isso tem uma carga psicológica muito pesada, né? Então a ideia do texto Mal-Estar na Civilização praticamente Freud fazendo uma dialética da sociedade, dessa relação de liberdade e dominação, e principalmente numa sociedade de alta tecnologia, que já era a do século XX, né, no começo do século XX, e que se estende até os nossos dias com muita força, né? Então, de uma forma geral, a própria teoria freudiana traz essa questão e traz alguns indícios de possibilidade de protesto do corpo, de protesto do inconsciente, né, de protesto do desejo, que pode passar despercebido ou pode se perder, e aí são vários autores que defendem essa tese, quando isso tudo permanece no campo da individualidade, quando isso permanece no campo da própria psicanálise ou da análise individual, né? Então, essa é uma crítica feita tanto pelos frankfurtianos como outros autores, né? O Robert Farr, que a gente estuda lá em Psicologia Social, fala de como muito tem se perdido do legado do pensamento social de Freud pelo predomínio do raciocínio clínico ou da abordagem clínica da psicanálise, que reduz esse grande pensador à técnica e à ação direta, né, na análise individual. Tá? Bom, isso é uma geral, né, do porquê Freud seria importante, apesar daquelas coisas que eu falei, que o Adorno até tenta salvar no texto, né, da inveja primária, né, original ali, do ciúme como base dos direitos humanos, da racionalização, o que faz um certo sentido, né, dentro de uma argumentação meio nietzschiana de Freud, mas acho que o Freud tem coisas muito mais ricas na teoria dele e que a gente vai ver alguns dos desdobramentos em outros autores, tá bom? Então, o primeiro autor que eu queria destacar é o Reich, né, o Wilhelm Reich, o Reich, que nasceu em 1897 e morreu em 1957, não é, na cadeia nos Estados Unidos. Então, o Reich é um alemão que estuda medicina, se interessa por distúrbios sexuais, questões de sexualidade, então ele começa a ler Freud, fica encantado, né? E lá pelos anos 20 ele vai ganhando destaque, né, no campo da psicanálise, como psicanalista diretamente falando, já conto um pouquinho dessa história que vai ser importante, e também se empolga, né, com o marxismo. Então o Reich é um dos chamados autores da esquerda freudiana e um dos elaboradores do Freud-marxismo, né? Ele, então, depois tem aquele problema, acho que eu já contei essa história para vocês, né, que ele vai ser
expulso da Sociedade de Psicanálise porque consideram ele comunista demais, vai ser expulso do Partido Comunista porque consideram ele burguês demais porque era psicanalista, e com isso ele vai saindo da Europa, vai para os Estados Unidos e, bastante decepcionado com essas histórias todas, ele acaba tentando se desvencilhar dos conceitos psicanalíticos, da própria psicanálise, e já no final dos anos 30, começo dos anos 40, ele começa a construir uma outra teorização, né? E a partir dessa nova teorização, em que ele supostamente, né, superaria esse passado psicanalítico, ele constrói, né, uma segunda fase, daquela que todo mundo critica, da caixa de Orgone. Ele tenta sair da psicanálise por uma abordagem biológica mais ampla, né, ou bioenergética, como depois vamos chamar. O corpo ganha uma expressão muito mais forte, né, nessa teoria do Reich, mas disso eu conheço muito pouco, né? Eu li algumas coisas desse primeiro Reich e queria comentar um pouco com vocês, tá? Primeiro, a história da Policlínica de Berlim, né? O Reich se interessa muito pela proposta que surge num congresso de psicanálise de 1918, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Eu acho que eu já contei isso para vocês também, com a ideia de tentar ajudar a população que passou da Hungria, né, que passou por guerra, que passou pela Revolução, e com isso pensa-se num atendimento em larga escala, né? Nessa forma de atendimento, no contato direto com o proletariado, com os trabalhadores, que o Reich começa a se questionar sobre várias coisas da psicanálise. E, basicamente, nessa época, ele escreve um artigo, não é o livro de 1940, 41, se eu não me engano, que é a Função do Orgasmo, que já é dessa outra fase, né? Mas é um artigo do Reich de 1927, que se chama também A Função do Orgasmo. E uma ideia básica que o Reich vai trazer aí, eu coloco entre parênteses, né, porque sou eu que estou formulando dessa forma, mas é a ideia do direito ao prazer, para todas as classes, porque ele começa a perceber que isso é muito diferente. Né? A forma como a classe social pode usufruir de bens do próprio corpo, né? Da sua psique, das experiências do dia a dia são muito diferentes. Então é basicamente o Reich dizendo, olha, não dá. Quando a gente sai do mundo pequeno burguês, né, da psicanálise tradicional e começa a encarar a questão mais séria, né, do bem-estar ou do mal-estar psíquico da maior parte da população, a coisa é mais embaixo e a psicanálise precisa ser revista. Então, não por acaso, o Reich escreve um livro, mais ou menos nessa mesma época, chamado Materialismo Dialético e Psicanálise. Né? Ele tenta defender, diante dos ataques dos soviéticos, né, a psicanálise como uma ciência burguesa. Era uma obsessão, né, na União Soviética, o que era ciência marxista e o que era ciência burguesa. E, obviamente, a psicanálise cai nessa classificação de ciência burguesa. Tanto que eu também acho que já fiz esse momento cultural, o Luria, né, que muitos de vocês já ouviram falar, um dos grandes parceiros do Vygotsky, e o próprio Vygotsky tinha uma simpatia enorme pela psicanálise. No caso do Luria, isso era bem evidente. Ele fundou uma sociedade psicanalítica em Moscou, né, e escrevia sobre, ele era psicanalista. O Vygotsky faz alguns comentários elogiosos, algumas críticas a Freud, mas depois que Stalin assume o poder, nenhum nem outro falam mais de Freud. Né? Freud é proibido na União Soviética. E isso é bem interessante. Né? De qualquer forma, no começo dessa polêmica, tinha uma revista chamada Sob a Bandeira do Marxismo,
em que o Reich publica alguns artigos defendendo que a psicanálise é uma disciplina vinculada, uma disciplina irmã, uma disciplina relacionada ao materialismo histórico e dialético. Então, essa sacada do Reich é muito bacana, né? Nesse livro ele tem argumentos bons, outros nem tanto. Vale a pena, é um livrinho pequenininho, em que ele tenta defender a psicanálise como materialista, né? Ela está vinculada a bases materialistas. Freud não tenta nada metafísico, Freud está falando de corpo, de sexualidade, de desenvolvimento em relações concretas, né? Com a identificação, com os pais, com o afeto. E, ao mesmo tempo, ele é dialético, porque ele mostra essas contradições do inconsciente com a consciência, do indivíduo com a sociedade, da história, né, coletiva com a história individual. Então, o Reich faz uma defesa muito interessante de Freud, nesse sentido, ainda que ele já esteja discordando de algumas coisas, né? Mas ele está mostrando como é possível essa aproximação, e mais do que isso. Ao materialismo dialético faltam sutilezas psicológicas, e a psicanálise seria, justamente por semelhança, a melhor psicologia possível para fazer, né, essa relação, para construir essa relação. O que acontece? O Reich, então, vai começar a estudar o fato de que, lembram, né, daquelas questões de defesa, cada pessoa, ou principalmente os proletários, os trabalhadores que ele está atendendo diretamente na clínica, apresentam certas defesas muito características e muito fortes. A essa forma de como as defesas se configuram em cada um de nós, ele dá o nome de caráter, né? Então, ele começa a pensar uma questão técnica diretamente, tá? Técnica mesmo, assim, como é que a psicanálise precisa se transformar. Por quê? Se a psicanálise não toma o conceito de caráter como base, e a própria técnica de análise do caráter como começo do trabalho, ela não trabalha com as pessoas, ela trabalha só com uma máscara, que é esse caráter, né? E que acaba se manifestando no corpo, e daí a ideia dele das couraças, né? Dessa possibilidade de uma libertação do corpo por exercícios físicos diretos, né? Por uma terapia corporal diretamente, que vai ter efeitos sobre outras questões. Então, esse trabalho com as defesas, né? Com os tipos de defesa que se apresentam, para poder ir desmontando essas defesas e, enfim, chegar naquilo que exige o verdadeiro direito humano, né? Que exige essa realização, é o que Reich está se propondo a fazer, né? Então, o caráter basicamente é essa configuração das defesas, ou como as nossas defesas se caracterizam para nos proteger desse conflito com o mundo injusto, com o mundo desigual, né? No prefácio da análise do caráter, o Reich faz uma postulação que acabou ficando muito famosa entre os psicanalistas mais esquerdistas, né? Ele vai dizer que cada época produz o caráter necessário para a reprodução do sistema. Essa ideia é fantástica, né, se a gente para pensar, porque basicamente o que ele está dizendo? A ideologia, né, a forma dominante das ideias, ou a forma como as ideias dominantes chegam para nós, não é exatamente uma questão só de ideias, é uma questão de configuração psicológica. Elas nos configuram psicologicamente, elas criam defesas, né, psicológicas que acabam tomando conta, tomando a frente do que a gente é. Então, o que o Reich está dizendo é, quando a gente precisa de gente que economize para que o capitalismo possa ser um capitalismo de guardar dinheiro mesmo, não um capitalismo especulativo, financeiro, como a gente vive, mas ele precisa de pessoas que guardem esse dinheiro, ele precisa que isso esteja na mão, que isso esteja guardado, e diria o Reich, não por acaso nessa época o caráter anal, ou seja, aquele caráter cujas defesas têm características do que eles chamam de fase anal, né? Ou mais recentemente de fase oral, é uma questão dessa relação histórica com a constituição do indivíduo.
Essa ideia é muito interessante e ele traz então o conceito de ideologia do marxismo para algo muito concreto, para algo muito forte e que configura a nossa forma de olhar para o mundo, de sentir o mundo, de como a gente se coloca diante do mundo. Tá? E outra afirmação genial do Reich já na época, né? A ideia de que por mais que se analise as pessoas, as condições de trabalho, as condições de organização da vida no capitalismo produzem muito mais neurose do que a psicanálise vai dar conta, em qualquer época. Então ele vai traduzir isso para um princípio, já nos anos 20, de que não dá para psicanalizar pessoas que adoeceram. É preciso fazer um trabalho de prevenção, é preciso fazer um trabalho de educação. De educação, quase dá para falar, né? Eu traduziria pelos nossos interesses aqui como uma educação para os direitos humanos, mas ele propõe uma educação sexual da juventude mesmo, uma educação que ajude as pessoas a experimentarem a si mesmas e ao mundo de uma forma mais livre, né? Então, esse é o Reich ali do Análise do Caráter, né, que é um livro do começo dos anos 30, que, como ele escreve no prefácio, os colegas psicanalistas pediram para ele escrever, porque ele tinha uma experiência clínica muito forte na Policlínica de Berlim, né, e foi ganhando destaque como teórico justamente por isso. E o Reich começa a perceber também que alguma coisa muito estranha está acontecendo e que tem bases psicológicas nessa repressão. Né? Tem bases psicológicas naquilo, eu estou quase me esquecendo de falar, né, que é algo que o Reich propõe, e é bastante criticado inclusive pelo Rouanet por isso, mas de que haveria um ideal de saúde na nossa sociedade que é alcançar o caráter genital, né, a genitalidade como possibilidade de uma satisfação plena do prazer, por ser um prazer mais elaborado, e muitas das questões de como a vida se organiza, de como o capitalismo se organiza, nos impedem de nos tornarmos caracteres genitais. Né? Então o Reich tem um pouco dessa ideia do que seria um ideal de saúde, que não é o que mais importa para a gente no momento, mas importa essa crítica que ele faz de que provavelmente impedir uma certa maturidade afetiva, uma maturidade psíquica e emocional, tem sérias e graves consequências políticas. Né? Por quê? As pessoas que conseguem se realizar, elas buscam no seu trabalho sentido, elas buscam nas suas ações sentido e elas têm um nível de prazer, né? Essa ideia do orgasmo, de satisfação da tensão, né? Ou do prazer de forma mais elaborada, mais frequente. E quando isso não acontece, a gente cai no hipnotismo das massas, a gente consegue ser manipulado pelo que ele chama de estase da libido. Então, o êxtase não é êxtase, é estase. Né? Libido represada, libido criando couraça, enrijecimento corporal, enrijecimento mental. A ideologia toma os nossos corpos e nos impede de lutarmos pelos nossos direitos. Né? E isso talvez dificulte muito o desenvolvimento da democracia, o desenvolvimento de uma sociedade diferenciada, por questões psíquicas profundas, de inconsciente, de defesas psicológicas e da nossa relação com o mundo a partir dessas patologias. Né? E o fascismo seria então uma grande patologia coletiva que mostra o quão nós nos afastamos dos direitos humanos quando nós recaímos nessa forma de funcionamento psíquico. Tá? Então, esse Reich acho que vale muito a pena, e a gente conhece pouco, a gente estuda pouco por conta de muito preconceito mesmo, e acredito que não é um preconceito gratuito, né? É um preconceito contra um pensador bastante radical, ainda que nem sempre muito rigoroso, né? Que merece críticas, mas que também merece ser lido. Né? O outro autor que eu gostaria de citar, das origens desse Freud-marxismo, é o Erich Fromm, nascido em 1900 e morreu em 1980.
O Erich Fromm era já mais próximo, ele era amigo pessoal do Horkheimer e funda, né, um instituto de psicanálise junto à Universidade de Frankfurt. Né, é judeu, praticante, quando jovem, historiador, filósofo e psicanalista. Né? E diria eu, talvez um dos mais influentes do século XX. E também precisa ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele se envolve com a Karen Horney, com Harry Stack Sullivan, e eles fundam algo como uma psicanálise cultural, uma psicanálise culturalista, porque eles aceitam muito seriamente as críticas que o Malinowski faz a Freud. Então, Malinowski é um antropólogo que vai dizer que não dá para universalizar ou generalizar certos achados freudianos sobre a sexualidade, principalmente sobre o complexo de Édipo, e isso mexeu com a cabeça de muitos psicanalistas da época, e o Erich Fromm é um deles. Né? Bom, o Erich Fromm vai fazer uma proposta muito interessante ali, por 1932, que é o de uma psicologia social psicanalítica. Vai dizer, não dá, a psicanálise sozinha não dá conta. Ela precisa se juntar com a psicologia social. E qual é a grande sacada também do Fromm? Fromm estava lendo o Reich, eles estavam produzindo coisas muito parecidas, né? E o Erich Fromm retoma basicamente a teoria freudiana para dizer o seguinte: viver numa sociedade injusta como a nossa é algo que a psicanálise consegue explicar, né? O porquê a gente aceita isso, a psicanálise consegue explicar de uma forma interessante. Primeiro porque o que nos move, né, as duas grandes questões motivadoras dos seres humanos, que Freud chamou de Ananke e Eros, né? Ananke é a palavra grega para necessidades e Eros, o amor, a sexualidade, de uma forma ampla, né? Vai dizer o Erich Fromm, isso está na base para a gente entender como a gente vive. Então, o Ananke é uma coisa que a gente não tem muito como mexer. Então, fome, sede, né, abrigo, essas coisas são básicas. Se falhar, a gente se complica. Né? Por que ele acha que o capitalismo funciona? O capitalismo funciona com uma psicologia muito própria. Porque Eros ou a libido, o impulso de autoconservação, é básico para a reprodução da vida, mas ele tem uma característica essencial, ele é muito plástico. Ele pode aguardar uma satisfação. Né? Ele aguenta aguardar, o seu desenvolvimento é lento. Né? As fases sexuais das zonas erógenas, né? O desenvolvimento libidinal que a gente conhece, né? As famosas fase oral, fase anal, fase fálica, o período de latência, né? E a fase genital. Então, toda essa postulação que vem acontecendo, o Erich Fromm coloca, talvez esteja na base mesmo da dominação capitalista, pela plasticidade da libido. Então, a forma como a libido pode ser alterada, pode ser adiada, vai explicar muita coisa. Né? E com isso ele retoma, né, a ideia de uma teoria do caráter, mais ou menos semelhante àquela do Reich, né? E como a ideologia nos toma pela nossa configuração psíquica. E no meio dessa coisa toda, ele está produzindo ali os estudos sobre a autoridade de família com Horkheimer, fazendo pesquisas e tudo mais, mas já nos Estados Unidos ele rompe com a teoria da libido para pensar uma teoria mais cultural, né? E escreve um grande clássico que é o Medo da Liberdade. Ele tenta explicar o porquê que a gente abre mão da liberdade, usa alguns desses argumentos que eu coloquei para vocês, mas principalmente o que o Fromm vai dizer é que nós somos seres muito dependentes e quando a gente começa a agir, pensar, né, ou lutar por algo muito diferente da maioria das pessoas, a gente acaba se entregando de uma forma mais ou menos masoquista, né, que está na base do desenvolvimento sexual de todos nós, e num contexto capitalista, né, num contexto de cultura capitalista, isso se torna mais intenso. Então, enquanto
masoquistas, né? A liberdade se apresenta para nós de uma forma muito complexa e mais difícil, então nós optamos pelo medo de isolamento em aceitar a desigualdade, aceitar a exploração e ainda racionalizar isso para dizer que está tudo bem, que está tudo bacana, né? Então, o Fromm começa a se preocupar muito mais com como questões culturais e questões históricas interferem diretamente ah, na nossa constituição, na nossa organização. Então ele abandona o conceito de libido para pensar muito mais com o conceito de cultura, né? E o Fromm acabei não colocando aqui, mas tem dois conceitos muito interessantes, que são os conceitos de caráter social, né? Ou seja, há uma certa configuração de caráter que é bastante comum a pessoas de uma determinada cultura, então é como se fosse um caráter médio ali, ou seja, defesas que se instauram em boa parte da população por conta do seu contexto econômico, político, social, e a partir desse caráter social a gente vai começando a entender por que culturalmente nós assimilamos certas informações, recalcamos outras, lutamos numa direção ou em outra, né, quando isso é possível, quando isso gera luta. Então esse caráter social é importante, porque para ele é como se fosse uma personalidade, um caráter médio de uma determinada população, de uma determinada cultura. A ideia de caráter social leva a uma ideia também de inconsciente social. Ou seja, se nós conseguimos entender o mundo a partir de certos posicionamentos, nós também deixamos de perceber coisas de forma semelhante numa determinada época. E isso forma não um inconsciente coletivo, né? Acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo isso, mas um inconsciente social. Tem certas ideias, certos elementos, tanto libertários quanto opressores, que vão parar no nosso inconsciente, né? E isso traz uma ideia de cultura e dessa relação psíquica com a cultura bastante complexa, que o Erich Fromm vai descrevendo. Então, o Fromm, o último livro que eu queria comentar dele, é um livro chamado Meu Encontro com Marx e Freud. Bonito, né, o título? Que não é esse, é Para Além das Correntes da Ilusão, né? Ou seja, as denúncias da ilusão feitas por Marx e por Freud. Mas nesse livro, que é uma autobiografia intelectual, o Erich Fromm deixa muito claro que para ele Freud é um grande homem, né, um dos maiores na tradição intelectual ocidental. Mas Marx é muito maior, né? Então, basicamente o que o Fromm está dizendo assim, eu sou psicanalista, mas eu sou muito mais marxista e uso Freud para complementar aquilo que Marx não pôde falar, ou não escreveu, ou não se dedicou a fazer, que é justamente explicar a dominação e as possibilidades de libertação, né? Então, acho que isso vai dando para a gente uma ideia, desde o Reich, passando pelo Fromm, de que se a gente quer defender os direitos, né, trazendo para a nossa discussão aqui, a gente precisa de pessoas minimamente capazes de perceber o mundo à volta delas e não se voltar para o próprio umbigo, né? Mas conseguir ter experiências de maior qualidade, menos frustrações e a partir daí ter maior capacidade de relações humanas, de criatividade, de trabalho, né? E de saúde psíquica. E para esses autores, de uma forma geral, trata-se muito mais de mudar as estruturas sociais, as práticas sociais, para que as pessoas vivam bem, né? Do que de fazer uma análise individual ou de tratar as pessoas individualmente. Lembrando que o Fromm era clínico, né? E seguiu atendendo e teorizando sobre, né? Mas já com uma perspectiva mais ampla, né? Então isso, assim, e falta eu falar, que provavelmente assim, o Fromm foi um dos autores mais influentes, a gente estuda pouco, como eu já falei, mas se vocês forem em sebos, né, em lojas de livros antigos, vocês devem encontrar um bocado de livro de Fromm, que quer dizer que muita gente leu e hoje não lê mais por diversos motivos, né? Mas talvez uma dos mais ilustres autores brasileiros diretamente influenciado pelo Erich Fromm é o Paulo Freire, né? Ele cita
abertamente o Fromm e a influência que ele tem do Erich Fromm. Tá? E finalizando esse primeiro vídeo, né, eu retomo algumas ideias importantes. Né? A primeira do Horkheimer, que está pensando junto, como eu falei, o Reich não é tão próximo deles, mas o Fromm era colaborador direto. Então essa ideia de que a configuração libidinal vai ajudar a manter ou transformar o status quo. O Fromm usa uma terminologia que eu gosto bastante. Ele fala da libido, né, quando ele ainda usava o termo, como cimento que mantém o tijolo, né, social funcionando, como dinamite que explode a própria parede, né, e nos obriga a reconstruir alguma coisa. Então, o Horkheimer adota essa ideia, né, e ele coloca que a psicologia é essencial para o materialismo histórico, para o projeto de teoria crítica, para a gente poder pensar o que nos faz reproduzir certos valores ou adotar novos valores. Né? E entender como esse processo histórico também vai saindo da nossa consciência e se alojando numa memória distante. Ele não usa esse termo, né, mas a gente poderia usar o do inconsciente social, o que torna esse inconsciente social bastante interessante. Né? Já a gente fala disso. O Marcuse, acho que eu já falei disso, né, fala diretamente desse conflito entre eros e civilização, pegando a grande dicotomia ali do mal-estar, né, a grande contradição descrita do mal-estar na civilização. Marcuse questiona vários conceitos freudianos, acho que eu já falei disso aqui para vocês também, né? Para ele, não dá para pensar a repressão como um mecanismo ahistórico, então ele vai vincular a repressão claramente a questões do capitalismo, do tratamento desumano de seres humanos e dos efeitos psíquicos que isso pode trazer. Né? Mas ele vê aí também, mais uma vez, uma luta do direito, né? Uma luta dos sujeitos nas suas fantasias, na sua imaginação, naquilo que Freud desvalorizou, né, como um infantilismo das fantasias, mas para o Marcuse isso é o grande motor da história, isso é o grande combustível para a gente poder pensar um mundo diferente, se não pensar, a gente sentir, imaginar, sonhar com um mundo diverso. Né? E, então, ao mesmo tempo que ele denuncia, ou que a psicanálise ajuda a denunciar a dominação, ela é também um instrumento que aponta para possibilidades de resistência, inclusive no inconsciente, e que dá alguma chave de tradução disso. Né? Então, o Marcuse acha a psicanálise essencial nesse sentido. E o Adorno, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, é um grande leitor de psicanálise. Acho que eu já falei para vocês que ele escreve o TCC dele, né, que ele chamava de tese, lá em 1927, também sobre o inconsciente em Kant e em Freud, mas ele traz algumas interpretações interessantes. E o Adorno é um sério leitor da psicanálise. Muitos psicanalistas consideram a leitura dele de Freud bastante rigorosa e promissora, né? Se não me engano, o próprio Renato Mezan, né, que é um dos grandes psicanalistas brasileiros, admite que o Adorno é um leitor muito perspicaz e rigoroso de Freud. Né? Falei do Vladimir Safatli, que tenta juntar Lacan com Adorno, né, do jeito dele, então aproxima isso. O Zizek tem alguma proximidade, a Judith Butler, que eu estava dizendo, apesar de que a minha leitura de Adorno é bem diferente da deles, né? Mas é essa possibilidade de levá-lo a sério como um autor que estuda psicanálise seriamente e que tentou usar elementos da teoria psicanalítica em pesquisa empírica. Né? Acho que eu já falei isso também, principalmente sobre a personalidade autoritária ou forma de personalidade que tem uma predisposição, digamos assim, ou uma disposição, né, para a gente não criar confusão com os termos, de adesão ao fascismo, de adesão ao totalitarismo e, obviamente, de desrespeito democrático, de desrespeito aos direitos. Né? Isso tem a ver para o Adorno, com o que ele chama de um giro para o sujeito, que ele não adota como uma psicologização da teoria social,
mas tentando mostrar que com a decadência dos coletivos, né, com a revolução que não aconteceu, que aconteceu de forma distorcida, os coletivos perdem força e a capacidade de protesto vai para o inconsciente, né, ou pelo menos para o pré-consciente. Isso fica bastante evidente quando Adorno teoriza, ele tem teorizações interessantes sobre a psicanálise, né? E algumas teses clássicas aqui. Ele fala muito do narcisismo contemporâneo e que tem muita gente falando ainda hoje, né, textos recentes falando da sociedade narcísica. O Adorno já falava disso lá nos anos 50. E não é só uma questão do desinteresse político, do só pensar em si mesmo, de um certo hedonismo vazio. Quando Adorno fala em narcisismo aqui, ele faz uma referência direta também à teoria freudiana, né? E a questão do narcisismo como constituição do eu, né? Como um fator importante para quem conhece esse texto de Freud, vale muito a pena, né? Que é o estudo sobre o narcisismo. E eu não vou fazer momento cultural aqui, porque acho que eu já estou me estendendo mais do que eu gostaria, para variar, né? Mas o Adorno chama atenção para o seguinte: a gente vive numa sociedade de uma crise da figura paterna, né? A gente vai ver isso lá no texto dele mais adiante, e com isso, essa fonte de identificação direta no núcleo da família perde um pouco. E ao perder, a gente vai ter uma constituição de um eu mais fragilizado, não só por essa decadência da figura paterna, mas pelo fato de que a autoconservação na nossa sociedade contraditória é de um gasto energético muito grande, né? E esse eu pouco desenvolvido, esse pouco investimento libidinal no eu e muito mais em defesas, né, digamos assim, torna esse eu fragilizado. Essa é uma tese que ele pega da Anna Freud, né, da filha do Freud, ali na época, que também fala de identificação com o agressor, né, da nossa capacidade de sentir prazer nessa relação com o agressor. É um prazer masoquista, tal como o Fromm já apontava, né? E com isso, o narcisismo acaba nos forçando a ter um gasto libidinal muito grande para tentar manter o nosso eu mais ou menos funcionando. Para quem também já leu lá o caso Schreber, né? Para quem estudou um pouquinho da psicose a partir da psicanálise, é algo mais ou menos parecido. A gente fica tentando manter junto, né? A gente tem um gasto libidinal com a manutenção do nosso eu mais ou menos funcionando, e quanto mais libido a gente investe no eu, menos libido a gente investe no mundo. Então, por isso, um certo desinteresse pelo mundo, pela política, pela capacidade de leitura do mundo, né? E essa ideia de tentar fazer o eu funcionar o tempo todo, funcionar mais ou menos bem. É isso que ele está chamando de narcisismo, né? E com isso e com esse pouco contato com a realidade, a gente começa a viver num mundo mais ou menos delirante de cada um de nós. E é isso que nos torna vulneráveis à propaganda fascista, é isso que nos torna inaptos a conseguir esse contato com o outro e a conseguir uma adesão mais racional e democrática ao mundo. Então, o totalitarismo e o fascismo têm muita força pela nossa incapacidade psíquica de nos relacionarmos diferentemente com nós mesmos e com o mundo, tá? O Adorno não se entrega tão diretamente a isso, ele defende muito uma educação para a resistência à barbárie, né? Acho que eu falei disso. Ele fala educação contra a barbárie, educação após Auschwitz, educação e emancipação, né? Então ele está investindo numa possibilidade de autorreflexão, de esse nosso eu frágil ainda conseguir avaliar alguma coisa da realidade. E o Adorno diria, mas esses apelos, né, essa forma de educação possivelmente vai chamar pouquíssima atenção das pessoas, porque a gente está preocupado muito mais em satisfazer o nosso sadismo ao mesmo tempo em que satisfazemos o nosso masoquismo, né? Mas dizer, é importante educar assim mesmo, porque essas representações devem ficar ali no inconsciente, ou pelo menos no pré-consciente, e o pré-consciente então nos ajuda a reprimir os nossos impulsos mais violentos
contra pessoas ao invés de ser contra o sistema, né? O Adorno tem uma citação de um poeta alemão que eu acho muito bacana, que é: como é que eu posso amar o bem se eu não odiar o mal, né? Ou seja, essa agressividade é necessária e a gente acaba canalizando para o lado errado por várias questões ideológicas e pela nossa própria incapacidade psíquica de avaliar a realidade, né? Então, basicamente, né, o Adorno está tentando trazer a psicanálise para o campo da pesquisa empírica, e também como uma forma de tentar mostrar que possibilidades a gente teria é, de lutar contra a violência extrema, de lutar contra a frieza, contra uma reprodução de mortes, né, diante das quais muita gente fica apático, e por isso o conceito de narcisismo dele é importante, né, ou como ele entende esse narcisismo, ao mesmo tempo em que ele aponta para essas possibilidades utópicas ou para essas possibilidades de simplesmente a gente não sair golpeando e reproduzindo a violência refletidamente, né? Porque se a liberdade não está no coletivo, ela ainda, né, o pro Adorno isso não é uma essência, não é algo que vai existir sempre, mas ela ainda sobrevive nos indivíduos. E ainda que a gente não tenha consciência disso, ela sobrevive como promessas históricas, como avanços históricos que de alguma forma ficam na nossa memória, ainda que de forma inconsciente, mas de um desejo enorme pela liberdade que pode se manifestar. Então, tentar entender por que somos violentos, como reproduzimos a violência, né? Que é esse aspecto negativo do Adorno. Ele não está propondo algo diretamente do que seria a liberdade humana, né? Essa utopia que ele evita fazer com imagens concretas, mas ele mostra como é possível pelo menos a gente negar essa violência e como a gente tentar preservar o que há de direitos conquistados, né? E ao mesmo tempo de tentar perceber esses nossos impulsos por liberdade, o que a sociologia não consegue fazer muito bem, o que a filosofia não consegue fazer muito bem e que Freud conseguiu descrever muito bem. E por isso não daria para a gente pensar uma luta contra o fascismo, uma luta contra a barbárie sem a psicanálise. E eu estou tentando aqui construir essa leitura de que, pelo menos segundo esses autores, seria quase impossível a gente tentar construir uma comunicação de valores, um compartilhamento de valores, sem a gente ter um pensamento psicológico forte ou, aqui no caso, sem uma contribuição direta da psicanálise para que esses elementos possam ser estudados mais seriamente. Então, não sei se eu consegui passar nas ideias centrais, a gente pode ir conversando sobre, mas esse é a nossa primeira parte do vídeo, e depois eu entro em como o Adorno fala mais diretamente desses mecanismos, né? Para depois a gente fazer uma caracterização da propaganda fascista.